Paz do Senhor. Irmãos, hoje eu vim trazer um testemunho sobre o cuidado com criança, com nossos filhos, com as crianças em geral, né? Digo, sobrinhos, primos, todas as pessoas, sabe, que tem criança perto, pra gente ter cuidado, porque eu vim contar hoje algo que aconteceu, né? Sobre quase que eu fico sem minha filha, né? Um testemunho, algo forte, né? Porque Deus, ele protege, mas a gente também temos que ter sabedoria de não tentar o nosso Deus. Então a gente devemos ficar ligado em qualquer lugar, em todo lugar, o tempo todo, porque existem pessoas que são usadas pelo inimigo e existem pessoas também que são ruins, que fazem isso por dinheiro, que fazem isso porque talvez sem explicação, talvez problemas mentais, como muitos não acreditam que essas pessoas não tenham problemas mentais. E isso aí veio, né, me trazer essa lembrança, porque eu pensava também, não é que eu pensava que nunca ia acontecer comigo, porque eu achava que eu era cuidadosa demais, entendeu? Como eu sou. E minha filha deveria ter uns 5 para 6 meses, quando a gente, aquela rotina que tem de sempre levar no pediatra. Então eu tinha uma conhecida que também ela levava a filha dela no meio, quase perto do pediatra onde eu levava minha filha. E ela, a gente sempre procurava marcar para poder ir junto. Aí ela ia comigo na clínica primeiro, e depois eu saía e ia na clínica com ela depois, na clínica que ela levava a filha dela. E eu sei que nenhuma dessas vezes que a gente ia para esse local, primeiramente a gente estava dentro do trem. E como a gente, assim, eu sempre arrumei minha filha muito bem, e essa minha outra conhecida também sempre arrumou a filha dela muito bem. E a gente sempre andava de canguru, aquele negócio que segura, né, o bebê assim. E a minha colega, nesse dia, estava com o canguru da filha dela, e a filha dela estava. Que a filhinha dela, inclusive, era mais nova que a minha. A minha deveria ter esses 5 ou 6 meses, a filha dela é um mês mais nova que minha filha, um mês e pouquinho por aí. E eu não estava de canguru, meu canguru tinha ficado ruim na época, tinha rasgado, alguma coisa assim. Aí tinha uma mulher e tinha mais 2 pessoas, um homem e uma mulher, em boca assim, e olhava muito pra gente. Só que até então, a gente que tem pessoas que tem bebê novo, pessoas que tem crianças, é normal as pessoas ficar olhando, até rir, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado. Até em quem passa a mão na cabeça do nosso filho, quando a gente, né, tá em qualquer lugar, porque a gente não sabe quem é a pessoa, a gente não sabe, né, o sentimento que tem aquela pessoa. Então a gente, e ali a gente, tipo assim, eu ainda ria, porque ela ria pra mim e pra minha conhecida. E ali, mas teve uma hora que aquilo ali eu falei assim, cara, isso não é normal. Isso não é normal. A pessoa ficar olhando assim, mas a gente conversando, se distraindo ali, chegou no local onde a gente tinha que descer, descemos do trem, né, desembarcando, e fomos subir na escada. E aquelas pessoas ali atrás, tudo bem, eles estão indo para o mesmo local, só que eles foram seguindo a gente, eles foram seguindo, e eu falei com essa conhecida, eu falei, cara, tá estranho isso aí, mas tudo bem, vamos esperar a pessoa passar. E eles passaram, foram para outro lugar, tudo mais, a gente fomos descendo e fomos ali, fomos andando num lugar movimentado. E a minha filha no colo. Eu sei que a mulher veio por trás, assim, do meu lado, e puxou a minha filha. Ela puxou a minha filha com tanta força. Ela fez assim que a minha filha saiu do meu colo, eu segurei minha filha pelo pé. Nisso que eu segurei minha filha pelo pé, eu gritei, minha conhecida foi e falou,
socorro, estão sequestrando, estão sequestrando. Aí todo mundo se alertou assim, e ela tentando puxar, ela tentando, e as pessoas que estavam com ela também estava, tipo assim, estava perto, né? Porque eu acredito que é igual quem furta, né? Passa de um pro outro, eu não sei como que isso funciona. Eu só sei que nesse dia eu fiquei trêmula e quase perdi minha filha. Eu consegui segurar ela, ela desistiu. Ela desistiu, porque eu não soltei a minha filha. Ela ia, eu fiquei até com medo de ter quebrado a perninha dela, porque ela chorava tanto. E ela conseguiu, e minha colega saiu correndo atrás dela, e o povo correndo atrás dela, não sei o que deu, sei que eu fiquei nervosa. E aquilo ali me fez até não querer ir para a clínica. E eu fiquei com aquilo um tempo, sabe? E a minha colega falou, eu falei assim, olha, como a gente se distraiu. Eu me senti tão culpada, porque como a gente se distraiu e deixou uma pessoa quase levar minha filha. A sorte é que eu sempre agarrava ela, igual quando eu estou andando com bolsa, a minha bolsa sempre fica para frente. Por mais que ela seja de lado, eu seguro a minha bolsa. Então, a minha filha, eu sempre segurava ela, eu segurava bem ela, e minha mão eu botava às vezes por dentro, assim, eu botava por dentro e segurava ela assim, entendeu? Eu acho que se ela tivesse só aqui assim, ela ia conseguir tirar, porque eu não estava esperando. Uma coisa é você tá esperando, outra coisa né? Não tá esperando. Então, o que isso me faz alertar a todos? Com essa repercussão que está dando, né, tantos vídeos de criança, eu não vou dizer que tem pessoas dizendo até que tem mães e pais que não tomam conta, que não prestam atenção no filho. Meus irmãos, não é questão de prestar atenção ou não prestar atenção. Tem desatenção com o filho? Tem. Tem pessoas também que tentam Deus, né? Tentam nosso Senhor. Porque diz, o Senhor, Ele cuida. O Senhor, Ele cuida, mas não tentará o Senhor seu Deus. Entendeu? A gente devemos pedir proteção ao Senhor quando saímos de casa. A gente devemos ter cuidado com tudo, com pessoas. A gente não sabe quem é quem. Entendeu? Então, isso aí me fez trazer para vocês terem cuidado com os filhos, sobrinhos, com pessoas que têm filhos, crianças nosso ao redor. Porque Deus protege, Deus é zeloso com as crianças. Ele, né, envia os anjos guardiões, ele guarda nossas crianças. Mas a gente também devemos respeitar a não dar ousadia para o inimigo nem para pessoas ruins, porque eu acredito também que o inimigo, ele age, mas eu acredito também que tem pessoas ruins que recebem por isso, pessoas que já é do maligno mesmo, que só pensam em dinheiro, né? Então elas não estão nem aí, não quer saber o que vai acontecer com aquela criança. Então, como isso aí, eu acredito que muitas mães que perderam seu filho, que não teve notícia dos seus filhos, sabe, quando vê uma notícia dessa que está acontecendo, que está acabando com o psicológico das pessoas, este caso daí de eu não sei, Jeff, não sei falar o nome deste homem, sabe, isso aí serve de lição para a gente ficar mais atento. Se você era atento, fique mais atento, porque a palavra do Senhor fala, vigiai e orai. Vamos vigiar e orar e vigiar. Porque não é só entregar na mão do Senhor e você também não tomar sua posição como mãe, como pai, como tio, sobre tá vendo a criança lá embaixo. Lá embaixo, às vezes a gente fica lá, a gente fica atrás, a criança lá na frente, ou a gente na frente, a criança atrás. Para um carro, leva, não dá tempo mais. Então às vezes é descuido sim, mas às vezes tem muitas pessoas também que falam, a mãe não tem cuidado. Não, meus irmãos, não é que a mãe, ou pai, ou tio, ou primo não tenha cuidado, é que eles são muito rápidos, e criança cega, basta um descuido
que já era. E esse tipo de pessoa, ele estuda, muitas das vezes eles já estão acostumados a estar no mesmo lugar, ou se está na frente da casa, ele já costuma, eles estudam, quem sai, quem entra, o horário que a criança está na escola, o horário. Então a gente devemos ter cuidado, porque basta sair no portão. Tem criança que é sequestrada dentro do quintal de casa. Vamos ter cuidado com nossos filhos, porque como graças a Deus o Senhor não permitiu que aquela pessoa levasse a minha filha, que hoje, se tivesse acontecido isso, eu vendo que está acontecendo tudo aí nessa internet, que eu não estou procurando vídeo, eu não quero nem ver essas coisas, só um ou dois que eu vi, meu Deus do céu, eu ia imaginar, meu Deus, será que minha filha tá? Será que aconteceu com a minha filha? Então que a gente venha ter, que a gente venha redobrar a nossa atenção para os nossos filhos. Meus amados, eu peço a vocês, ore seu filho, pede Deus para guardar os seus filhos, pede ao Senhor para guardar, né, enviar os anjos dele, os guardiões, para estar guardando seus filhos na escola, entendeu? Ora seu filho antes de, quando ele for dormir, quando ele for levantar, quando ele for para a escola, não há tamanho. Se tiver na barriga, ora também, porque não está livre, irmãos. Não está livre criança, mulher grávida, não está livre idoso, não está livre ninguém, está livre da mão do maligno e da mão de pessoas que veio a este mundo para fazer a obra do inimigo. É a realidade. Então cuidado, sempre fique vigilante. Saiu na rua, olha para um lado e para o outro, não foca, esquece celular. Tira celular, tem gente que fica andando na rua, criança aqui, quando vê, filho, já foi. Vê o que está acontecendo com aquelas crianças de Bacabal, acho que é Bacabal. E outras crianças, não é só ali, é outras e outras. E outras, que tem muita criança, gente. Muitas pessoas sumindo. Então vamos tomar cuidado. Se vê algo suspeito, volte para casa. A importância de ter o discernimento, de pedir ao Senhor proteção, de se entregar ao Senhor, porque o Senhor nos alerta. Ele alerta a gente. Ele bota assim, não vai. Porque somos filho dele. E ele não quer o nosso mal. Assim como ele não quer mal para os nossos filhos. Entendeu? Então eu peço que vocês, em nome de Jesus, sejam abençoados. E a gente venha ficar mais ligado. E pedir a Deus que venha consolar o coração de muitas mães, muitos pais, né, que não sabem o que aconteceu com seus filhos. Que é muito triste. Eu acho que por mais que possa passar tempo, a pessoa não esquece e a dor também nunca some. Então, antes de acontecer, vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a proteger mais, a ser mais paciente e orar por aqueles que os perderam. E orar também para que essas pessoas que fazem essa maldade venham se reconhecer, venham se arrepender dos seus pecados, que o Senhor trata. Mas enquanto isso, vamos estar firmes na presença do Senhor. Que o Senhor, Ele te livra de todo mal. O Senhor, Ele vai te livrar, como é que fala? Daquilo tudo que o inimigo, ele vem preparando. Ele está preparando para a gente. Ele prepara laço. Ele prepara o tal do nada a ver. Sabe? Então, igual no Salmo 91, tá? Aqui eu tô pegando aqui agora, botando aqui, no Salmo 91, no versículo 11. Salmo 91, no versículo 11. Porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que os proteja em todos os seus caminhos. Né?
Então aqui ele já fala que ele vai dar ordem. Ele dará ordem aos anjos dele para nos proteger nos caminhos. Assim são com os nossos filhos. Vamos confiar no nosso Deus. Deus abençoe a vida de vocês.